Dinossauros, dinossauros, dinossauros. O que faria a diferença se, em vez de ter vivido por 180 milhões de anos atrás, os dinossauros ainda pudessem ser encontrados por aí? O que aconteceria se os dinossauros nunca tivessem se extinguido? Começando logo pela manhã, ao acordar, você já sentiria a diferença. Para começar, em vez de acordar com o canto de pássaros, acordaria com o rugido de um poderoso tiranossauro. Dinossauros de estimação. Sonhos de pesadelo. Pois é, parece que em vez de ter tido os felinos e caninos como nossos primeiros animais de estimação, os dinossauros teriam sido os nossos primeiros animais de estimação. Quem sabe um dia viraríamos intocáveis. Evocar um tiranossauro de estimação para um passeio matinal, um velociraptor para ir à escola ou um triceratops para dar carona nas costas. Dr. Evil Kenneville, eu quero ser o primeiro. Mas esqueça a ideia de ter um dinossauro de estimação. Para começar, teríamos que construir casas super reforçadas para abrigar a fera. Adeus paredes de drywall e beliches. Chega de varandas de vidro. Olá, prédios de pedra. Com a chegada da civilização e do homem moderno, os dinossauros teriam se adaptado a conviver com a gente, crescendo em tamanho e se tornando herbívoros. Raças de dinossauros para fins específicos. Teríamos raças de dinossauros menores para fins de transporte, como os braquiossauros e titanossauros, ideais para transportar vagões e mercadorias. Os iguanodontes seriam utilizados para roçar as plantações, tal como os bois hoje em dia. Já os tiranossauros, com sua força e agilidade, seriam utilizados em circos e shows, assim como os elefantes hoje em dia. E os velociraptores, por sua vez, seriam utilizados em corridas clandestinas, apostas, caçadas. Corrida legal, corrida clandestina, o espetáculo era o mesmo. Restaurantes de dinossauros. Adoramos comer tanto que, se os dinossauros ainda existissem, eles estariam no cardápio. Imagina um restaurante de alto padrão com um menu regional dos dinossauros. Como o prato principal, serve-se um assado de brontossauro, acompanhado de purê de maçãs de araruama, doce típico indígena do Planalto Central do Brasil. De entrada, uma salada de folhas verdes com ratites e cronauros. E para beber, um suco natural de Jurema, da fauna nossa iguana. No prato, um banquete de iguanas grelhadas. Elas são encontradas em vários continentes e têm carne semelhante à de um frango. No cardápio, serviria-se um prato típico brasileiro, um pastel de iguana recheado com macaxeira e carne de sol. E para acompanhar, um suco de cajueiro. Zoológicos. Zoológicos, aquários. Nosso planeta conta com milhares de zoológicos e aquários espalhados por todo o território, e os dinossauros não seriam exceção. Existiriam enormes parques temáticos repletos de dinossauros. Imagine passeios de bicicleta pelos arredores de um tiranossauro. Tiranossauro Rex, ou mesmo passeios de barco com tartarugas marinhas titanossauros. E se os dinossauros ainda existissem, elas poderiam ser encontradas em inúmeros zoológicos pelo mundo todo. Desafios. Se os dinossauros ainda existissem, teríamos que nos adaptar a conviver com eles. Em termos práticos, os dinossauros poderiam ser um risco para a vida humana, mas também um grande desafio para a engenharia civil. Construir casas, pontes e edifícios capazes de suportar o peso de um tiranossauro seria um desafio, e tanto. Com a destruição de parte da Amazônia, os dinossauros poderiam ter invadido as cidades. Para se defender do ataque de dinossauros, os humanos poderiam lançar mão de armas de fogo e explosivos. Mas esses métodos seriam ineficazes contra dinossauros. Diversos relatos contam que em certos locais do Brasil, avistamentos de pegadas de dinossauros foram encontrados. Se os dinossauros ainda existissem, eles habitariam os mais diversos ambientes do planeta, desde desertos quentes, florestas tropicais úmidas, até mesmo as regiões geleiras.
reconstruindo a história da Terra, reconstruindo a história dos dinossauros. Os dinossauros existiram há 230 milhões de anos, sendo extintos há 65 milhões de anos. Sua extinção se deu devido a um evento catastrófico, um meteoro de 7 quilômetros de largura que colidiu com a Terra. A colisão causou terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, inverno nuclear e poluição da água e do ar. Como resultado, o planeta passou por drásticas mudanças climáticas que levaram à extinção de 75% das espécies marinhas e 75% das espécies terrestres. Dentre os que se extinguiram, o famoso Tiranossauro Rex, Brachiosauro, Estegossauro e Velociraptor. Os dinossauros são o grupo para o qual os fósseis mais foram encontrados e estudados. Até hoje, cientistas buscam compreender as causas de sua extinção, bem como as evidências da sua evolução, origem, comportamento e ecologia. Eventos traumáticos. Dinossauros. Se os dinossauros jamais tivessem se extinguido, a história da humanidade teria sido completamente diferente. Afinal, os dinossauros reinaram na Terra por 180 milhões de anos. Nessa época, os dinossauros dominavam todos os meios de vida. Grande parte dos dinossauros tinha asas e voava pelo céu. Outros nadavam no mar e os outros viviam nas terras firmes. Não restava espaço para nenhuma outra espécie. Por exemplo, a preguiça, animal de hábitos noturnos, lenta, arborícola, se alimentava de folhas. Os dinossauros, por sua vez, também se alimentavam de folhas. Se a preguiça permanecesse, seria morta pelo dinossauro. A mesma lógica se aplicava a todas as outras espécies. Imagine o que aconteceria se os dinossauros não tivessem se extinguido. A história da humanidade teria sido completamente diferente. A Terra habitada por dinossauros. A Terra habitada por dinossauros. Olha a paisagem, olha a vegetação, olha os rios, o mar, o céu, o ar, o clima, o vento, o solo. Tudo é perfeito, nada pode ser alterado. Os dinossauros, com toda a sua diversidade, habitam o planeta da forma ideal. Há 65 milhões de anos, um evento catastrófico provocou a extinção de 75% das espécies marinhas e 75% das espécies terrestres. Certamente os dinossauros teriam sobrevivido. Após o impacto do meteoro, a vida na Terra se reestabeleceu. Um novo ciclo iniciou-se, dando origem a mamíferos. Havia vaga para os roedores, primatas, cetáceos, artiodáctilos, perissodáctilos, aves, insetos, bactérias, fungos, plantas e algas. Não havia vaga para os dinossauros. O fim. Como e quando os dinossauros se extinguiram? Considera-se que os dinossauros teriam dominado o planeta durante 165 milhões de anos. Vivemos em um mundo de constante mudança. Continentes flutuavam, separando-se, chocando-se. O clima mudava, alternando períodos de aridez, calor e frio. No final do período Jurássico, um período geológico compreendido entre 200 milhões e 145 milhões de anos atrás, um novo continente formou-se, a Antártida. Esse processo afetou a convecção das correntes oceânicas, modificando a distribuição do calor do planeta. As temperaturas médias diminuíram, originando o período Cretáceo, compreendido entre 145 e 65 milhões de anos atrás, marcado por um clima quente e úmido. No entanto, por volta de 65 milhões de anos atrás, um meteoro colidiu com a Terra. O impacto liberou uma quantidade de poeira na atmosfera. A poeira bloqueou a radiação solar, causando o resfriamento da superfície. A temperatura média global diminuiu 5 graus Celsius. A pluviosidade diminuiu, originando uma mega seca. No decorrer de 10 mil anos, a temperatura voltou ao normal, iniciando um novo ciclo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e, se fosse assim, e comentar.
E se os dinossauros nunca tivessem se extinguido? Até a próxima aventura.